E aí, pronto para mais uma aula? Pois é, esteja aí com seu caderninho na mão para você fazer suas anotações, porque o assunto hoje é esse aqui, ó, políticas públicas de educação. Nós vamos ver nessa aula as principais políticas públicas que estão organizadas no cenário educativo atual. Lembra sempre uma coisa, todas as políticas públicas, elas têm intencionalidades políticas. E essas intencionalidades mudam sempre que a legislação muda, sempre que um grupo assume o poder e o outro sai. E, portanto, isso aqui também é um terreno muito próximo da legislação, um terreno muito móvel. Então, o que a gente está colocando hoje pode ser que daqui a 2 anos já tenha sofrido modificações. Então, é importante que você preste atenção e que você busque sempre atualizações quando você estiver estudando por esse material para um concurso daqui a 2 anos, por exemplo, tá? E aí o melhor lugar para você buscar essas atualizações, sempre, sempre, sempre o próprio site do MEC, tá? Lei, políticas públicas, programas educativos, o melhor lugar para você ter acesso a essas informações que são cruciais, vitais e que sofrem modificações é sempre o site do MEC. Então, qualquer coisa, tu corre lá. E até para você poder ampliar aqui as nossas discussões, né? Eu começo a trazer, são várias coisas que a gente vai discutir aqui, e para você conhecer mais profundamente, para você poder ampliar um pouquinho o conhecimento de cada uma das políticas que a gente vai discutir aqui, eu aconselho você, vai lá no site do MEC, procura, aprofunda, porque aí você vai ficar com um estudo bem mais completo. É parte do teu dever de casa, né? Lembra a velha expressão dever de casa? Pois é, eu dou aula aqui e você aprofunda em casa, ok? Então tá, para a gente começar, vamos discutir aqui, inicialmente, o que quer dizer essa expressão políticas públicas, tá? Então, a gente chama de políticas públicas o conjunto de disposições, de medidas e de procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e que regulam as atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público. Preste atenção que a gente está falando em Estado, mas Estado está aqui colocado com letra maiúscula e no singular. Sempre que a gente vê Estado, letra maiúscula e no singular, nós estamos nos referindo à nação, né? Ao poder público, mas em relação à nação. Então, a gente está falando que essas disposições, essas medidas e esses procedimentos vão traduzir justamente essa orientação, como eu vinha falando com vocês anteriormente, que é uma orientação política do Estado, tá? Então, as políticas públicas educacionais referem-se a tudo aquilo que um governo faz, também aquilo que ele deixa de fazer em relação à educação. Então, todas aquelas intenções que são traduzidas em ações são políticas públicas. Aquilo que é vácuo, que deixa de fazer, é uma política, tem uma intencionalidade política, né? Ou seja, de algo que não se quer concretizar, ou algo que não caminha na direção que os interesses políticos trazem naquele momento. Então, preste atenção naquilo que acontece e preste atenção também nas lacunas, tá? No Brasil, as políticas educacionais têm foco mais específico nas questões escolares. O foco maior das políticas educacionais são as questões escolares. Mas é lógico que há políticas mistas, que não são exatamente políticas educacionais, mas que trazem impacto para essas questões aqui. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, 2 exemplos. Um muito conhecido é o Bolsa Família. Então, o programa Bolsa Família é uma política pública, mas não é uma política pública da educação, mas ela está diretamente relacionada às questões da educação, porque a gente sabe que, para que a família continue lá a receber o benefício, uma das condicionalidades é de que a criança esteja frequentando a escola. Por isso que a frequência à escola é tão importante e, inclusive, a falta da criança à escola em frequência pode acarretar a perda da bolsa. E isso é uma ideia para a gente ter de uma política que não é uma política que está acontecendo única e exclusivamente no espaço escolar. Ela é uma política muito mais ampla. Outra política que eu posso apresentar para vocês também, essa é uma política que poucas pessoas conhecem, que é a política do programa Brasil Carinhoso. Você já ouviu falar em Brasil Carinhoso? De novo, a gente não está falando de uma política voltada exclusivamente para a educação, mas é uma política que está relacionada a essa questão educativa.
Por quê? Porque ela prevê para esse público que já é destinatário do Bolsa Família, além do benefício do Bolsa Família, para famílias que têm crianças até 6 anos de idade, ou seja, crianças na primeira infância. Então, essas famílias, elas recebem um acréscimo por criança, um valor por criança, para poder complementar, entendendo-se o papel fundamental que a primeira infância tem no processo de desenvolvimento humano. Então, para a gente entender que existem diferentes políticas organizadas. As educacionais, que a gente vai trabalhar aqui, são essas que estão mais voltadas nessas questões escolares, nos espaços escolares, mas não vamos perder o foco de que existem outras possibilidades e outras políticas que acabam atravessando o fazer educativo, as práticas educativas e mesmo os espaços educativos, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de políticas públicas, e a gente pensa nas políticas públicas aqui do Brasil, a gente tem que entender que toda política ela é construída a partir de algumas influências. Ninguém chega lá num belo dia, de manhã cedo, acorda e fala assim, vou construir esta política. Não é assim que as coisas funcionam. Existem diferentes níveis de influências. Então, a gente tem influências internacionais, então existem organismos internacionais, uma política internacional que faz pressão na elaboração de políticas públicas aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, tá, gente? Mas aqui no Brasil, a gente tem essas questões, a gente também tem as próprias influências nacionais, então os movimentos nacionais que lutam, puxando um pouquinho, né, a brasa para a sua sardinha, né, não é essa a expressão, mas tendo em vista os seus próprios interesses. A gente tem os famosos lobbies. Você tem o lobby das escolas privadas, você tem o lobby do movimento Todos pela Educação, você tem o lobby de outros movimentos que vão também fazendo pressão para que uma política seja construída. E você também tem as influências locais, ou seja, para onde se destina isso, para a localidade que se destina isso, para o público que se destina a essa política, quais são as influências que essas pessoas, ou localmente, vão surgindo e vão criando esse cenário complexo para que se construa, de fato, uma política pública. Então, dentro desse olhar todo, a gente tem que pensar o seguinte, primeiro, política nunca é algo estático, até porque, você sabe disso tão bem quanto eu, a política, inicialmente, ela é um texto político, e esse texto sofre diferentes interpretações, o texto dá essa possibilidade, né? A gente lê um texto, e o mesmo texto pode ter diferentes interpretações. Então, essas interpretações, elas também contam para esse olhar da política mais ampla, tá? Por mais que a política tente organizar os seus textos de forma clara, as interpretações sempre acontecem. E essas interpretações dependem dos sujeitos, das culturas, das possibilidades de cada local de executar aquilo que foi pensado, né? Então, dentro desse olhar, a gente tem que começar a entender que a política, ela não tem um movimento só de cima para baixo, né, horizontal. Embora isso aconteça em muitos casos, né? A gente tem essa ideia, a política é essa, faça assim. Mas também há um movimento ao contrário, tá? De cima para baixo. Então, a gente tem essas tensões, esses conflitos acontecendo o tempo inteiro quando a gente fala dessa ideia da construção das políticas. Quando a gente olha esse cenário aqui no nosso país ultimamente, especialmente desde a época da Constituição para cá, 88 para cá, ou seja, abertura política, a gente não pode falar de políticas públicas educacionais sem ressaltar a influência dos organismos internacionais. Então, a gente poderia falar do Unicef e toda a sua influência, da Unesco e a sua influência, mas a gente tem que especialmente falar da influência do Banco Mundial. Gente, o Banco Mundial, ele pauta muitas situações relativas à educação, não só no Brasil, mas no mundo. Sob o viés de prestar auxílio aos países em desenvolvimento, o Banco Mundial vai meio que padronizando as iniciativas educacionais. Por quê? Porque ele é o principal representante do ideário neoliberal. Então, todas aquelas ideias neoliberais que nós já discutimos aqui em outros momentos, em outras aulas, que são aquelas ideias de você trazer um Estado mínimo e de você ampliar para
para a perspectiva do mundo privado todas as iniciativas. E o Estado ficaria mais com a missão de supervisão, de gerenciamento daquilo que as outras entidades privadas fariam. Então, dentro desse ideário neoliberal, o Banco Mundial vem apresentando sempre as suas propostas e sempre trazendo como uma bandeirinha assim, acenando, né, com as questões de financiamento. Então, assim, o Banco Mundial faz a sua proposta, mas ele te oferece um financiamento. Olha, para isso eu te ajudo financeiramente. Essa ajuda é empréstimo, tá, gente? Não pensa que essa ajuda é doação, não. Essa ajuda é empréstimo e depois esses empréstimos são pagos, tá? Para a gente não ficar aqui achando que todo mundo é bonzinho, anjinho. E não esquece que é o ideário neoliberal que está sendo vendido. Então, quando o Banco Mundial olha para a educação, ele olha para a educação na perspectiva do mercado e ele traz para essa discussão as questões também do mercado, ok? Não percam isso de vista. E o que o Banco Mundial, quando olha para a educação do Brasil, diz? Ele diz primeiro que existe uma crise educacional. Lógico que ele vai dizer que existe uma crise educacional, porque se não houver uma crise, qual a justificativa para a transformação se não tiver crise? Então, essa ideia da crise é uma ideia que é reforçada. Eu não estou querendo dizer com isso que o nosso sistema educativo não tem problemas de jeito nenhum, tá? Mas essa ideia de crise, de que todo o ensino é um fracasso, de que tudo não sei o quê, que tudo isso, a gente tem que ter a ideia de que, se eu digo que é um fracasso, é porque eu tenho um outro parâmetro. Esse outro parâmetro é construído por quem? Então, são questões para a gente começar a refletir, a começar a construir um conceito mais crítico em relação às influências do Banco Mundial, tá? Se eu tenho uma crise, quem é o grande culpado da crise? E aí a gente vai descobrir que uma das questões que o Banco Mundial fala é que o grande culpado da crise é o próprio Estado, que não dá conta, e por isso mesmo ele tem que, passar essas questões para a iniciativa privada, tá? E aí, como é que sai dessa crise? Sai dessa crise a partir do momento em que você resolve, parte para a ideia do Estado mínimo, e aí você continua no seu papel de gerenciamento, mas oportunizando que todas as outras esferas privadas possam, então, atuar. Então, para os neoliberais, a expansão dos sistemas de ensino dos países em desenvolvimento se deu em termos quantitativos. Então, olha só o que eles colocam. Não, quantitativamente, essa expansão aconteceu. Se a gente olhar aqui para o Brasil, quantitativamente, a gente tem números expressivos para comparar o acesso à educação hoje com o acesso à educação existente antes do período de abertura política ou anterior ao período da Constituição de 88. Realmente é enorme, é um desenvolvimento bem grande em termos de quantidade de alunos matriculados, tá? Mas para eles, isso aconteceu em detrimento da qualidade. Você colocou as pessoas na escola, mas não garantiu a qualidade, tá? Então, denota uma crise de eficiência e de eficácia. Esta seria a crise muito maior do que uma crise de universalização e extensão dos serviços oferecidos. Então, universalização, oferta está lá. O problema é que a qualidade dessa oferta é muito ruim. Então, a gente tem uma crise de eficiência e eficácia. Vocês sabem que essas palavras, eficiência e eficácia, eu venho marcando aqui em todos os nossos encontros, que elas são palavras desse ideário neoliberal. O mundo neoliberal é um mundo que quer evidências, é um mundo que quer eficiência, é um mundo que quer eficácia, é um mundo que quer padrões, é um mundo que quer tabelas, cálculos, números para poder associá-los a essa ideia de eficiência e de eficácia, tá? Então, essa crise seria justamente a própria expressão da incapacidade do Estado para administrar a educação e para ofertá-la em quantidade e com qualidade. E esta deve ser, então, como qualquer outra atividade comercial, a educação, né? E tem que obedecer às regras do mercado. Olha a ideia, então. Então, é aquela ideia construída de educação como direito humano e, portanto, por ser um direito humano, por ser um direito de cidadania, estar associado diretamente às questões do Estado-nação, pelo ideário neoliberal, começa-se a quebrar, começa-se a ser partida. E a educação passa a ser nada mais, nada menos do que um elemento do próprio Estado. Aqui no Rio de Janeiro, para vocês terem conhecimento, já existe uma escola, até podem buscar, se vocês quiserem, o nome da escola é Eleva.
ela é uma escola totalmente montada dentro dos parâmetros neoliberais. Quem está por detrás dessa escola é um grupo financeiro muito importante, tá? De bancos, tá? Muito importante, que tem um perfil bastante neoliberal. O público dessa escola é um público de classe A. A mensalidade da escola, segundo eu soube, tá? Não trabalho na escola, né, gente? Então, não sei, mas segundo eu soube, a mensalidade da escola, que só tem anos iniciais do ensino fundamental, porque ela começou esse ano, já está em torno de R$3.000. Então, quem paga R$3.000 para o seu filho numa escola, tem que poder pagar, né? Tem que sobrar mais dinheiro para todo o resto, né? Então, pensa só, vai construindo essa ideia. Então, olha, é uma questão de mercado. E por que é uma questão de mercado? Porque a gente acaba com aquela ideia que vem ficando cada vez mais reforçada, de que aquilo que é privado é bom. Então, eu pago pela educação que vai ser oferecida ao meu filho. Se eu posso, eu pago muito e tenho a ideia de que se eu pago muito, a educação vai ser de qualidade. Se eu não posso pagar muito, eu vou pagar o que eu posso, mas eu também tenho a ideia de que aquela educação vai ser melhor do que aquela educação pública. E a gente sabe que isso nem sempre é uma verdade. Muito pelo contrário, muitas vezes isso é um belo engodo. Eu costumo dizer, aqui no Rio, que a gente tem aquelas escolinhas, que são as escolinhas do coelhinho tarado. A escolinha do coelhinho tarado é a escolinha aquela escolinha que está lá no fundo de quintal, que não está nem registrada, não tem nada, mas que os pais pagam para os seus filhos frequentarem, tendo a ideia de que aquilo é uma escola de qualidade. Na realidade, gente, não é assim que a gente pode medir as questões da qualidade. Mas lembra, essas questões que a gente vem conversando aqui são construções que estão dentro desse ideário, que é o ideário neoliberal, que vem sendo pautado fortemente pelo Banco Mundial aqui no Brasil, tá? Então, como eles pretendem a diminuição do gasto público no setor social, o neoliberalismo vai evidenciando ideologicamente um discurso de crise e o discurso de fracasso do sistema educacional público como decorrência da incapacidade administrativa e financeira do Estado gerir o bem comum, propondo, consequentemente, sua transferência para a iniciativa privada, que naturalmente busca eficiência e qualidade. Lembra que qualidade é bastante subjetivo, né? A gente dizer o que é qualidade. Qualidade dentro da perspectiva neoliberal não tem nada a ver com qualidade dentro de uma perspectiva mais social. Mas essa é a situação que a gente encontra hoje no Brasil. E para resolver essa situação, tem várias propostas que a gente vai ver daqui a pouquinho em termos de políticas públicas, tá? Então, o próprio ideário neoliberal vem nos dando instruções e possibilidades de como superar a crise educacional. Então vamos lá, coloquei aqui o problema, a gente está na crise, agora legal, como é que se resolve? Olha a ideia de resolução. Bom, primeira coisa é uma vigorosa descentralização de funções e responsabilidades no âmbito educacional. Transferem-se as instituições escolares da jurisdição federal para a província e dessa para a esfera municipal. Então você sai do federal, vai para a provincial, vai lá para o estado e do estado vai para a esfera municipal. Propõe-se repassar os fundos públicos para níveis cada vez mais micro, ou seja, para as questões mais locais, evitando assim a interferência perniciosa do centralismo estatal, desarticulam-se os mecanismos unificados de negociação com as organizações associativas dos trabalhadores da educação. Então, os sindicatos vão perdendo força, as questões dos professores vão perdendo força, a gente vai colocando cada vez em local mais micro e vai criando uma ideia de descentralização dessas funções. Aí você pode pensar, pô, mas essa questão da descentralização é até legal. É verdade. Eu não estou colocando aqui o Banco Mundial como um vilão terrível. Tem algumas coisas interessantes. O que a gente não pode deixar de pensar é o que está por trás disso tudo, né? Quais são as intenções que estão por detrás de cada uma dessas falas, de cada uma dessas propostas, de cada uma dessas possibilidades, tá? Agora, por outro lado, e ao mesmo tempo que essa descentralização acontece, há também uma estratégia que, olha que loucura, é centralizadora. E essa estratégia que é centralizadora é fundada no desenvolvimento de programas nacionais de avaliação dos sistemas educacionais, altamente centralizados em seu planejamento e na sua implementação. Ou seja, basicamente, provas de rendimento aplicadas à população estudantil. Ah, é isso mesmo que você está pensando. Prova Brasil,
que é um grande exemplo disso, né? A prova do Enem. Então, olha só, enquanto se fala em descentralização, e ao mesmo tempo você centraliza algumas coisas que são relativas, por exemplo, a essa questão da avaliação de larga escala, tá? Também no planejamento hipercentralizado de reformas curriculares, a partir das quais se chega a estabelecer os conteúdos básicos de um currículo nacional. Se você lembrar das nossas aulas, hoje, tá, estamos aguardando que a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil já seja sancionada, porque ela está pronta, né? Mas tendo em vista as questões das turbulências políticas, ela ainda não foi. Agora, não é só a educação infantil que está passando por esse processo. O ensino fundamental e o ensino médio também estão nessa ideia dessa construção dessa base. Então, olha só, por que é centralizadora? A Base Nacional Comum Curricular é a grande espinha dorsal curricular. Então, essa espinha dorsal é comum para todo mundo. E, nesse sentido, eu tenho de novo a ideia de centralização ou de uma hipercentralização. Então, são as duas coisas, tá? Descentralizo tarefas, mas centralizo a questão da avaliação e centralizo a questão do currículo, ok? Essas são propostas para que possam ser superados os desafios apresentados pela crise educacional vivida. Bom, tendo em vista essas discussões, que são discussões inaugurais, para a gente poder entender de onde saem as nossas políticas públicas aqui, tá, nacionais, é que a gente vai começar a conhecer de fato essas políticas. Mas olha, a gente vai falar aqui apenas das principais. Tem muitas outras políticas que a gente não vai explorar aqui, até porque o nosso foco é concurso, então a gente olha quais são aquelas principais políticas que estão presentes nas questões de concurso. Essa aula aqui é extremamente importante para todo o pessoal do magistério, mas também é muito importante para quem faz concurso na área, por exemplo, de técnicos de assuntos educacionais. Quem faz concurso para técnicos de assuntos educacionais tem que saber isso aqui muito bem sabido, tá? Tem que ampliar o que a gente traz aqui. Mas aqui a gente vai discutir as principais, discutir alguns pontos que são chave, para que você pelo menos possa conhecer um pouquinho de cada uma delas e depois, de acordo lá com o teu edital, tu ampliar aquilo que é mais importante no concurso que você está fazendo, ok? Então vamos lá. Dentre essas principais políticas, a gente precisa entender que, primeiro de tudo, está a Constituição. A Constituição é a lei principal do país. A nossa Constituição é uma Constituição recente, porque é uma Constituição de 1988, e essa Constituição ela trouxe para a gente algumas informações muito importantes sobre essas políticas que precisam ser articuladas. Então, vamos lá ver o que a Constituição diz, tá? Ó, no artigo 214, ela diz o seguinte, ó, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzem... Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para dois cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá aqui.